Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal para fazermos análise pré-jogo entre Bragantino e Santos, válido pela 32ª rodada do Brasileirão 2022, que acontece hoje às 8 da noite no estádio do Bragantino, na Abichedi, o jogo que encerra essa 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos fazer análise pré-jogo, né, falar a provável escalação do Santos para esse jogo e também, né, falar da tabela do Campeonato Brasileiro, né, daquele giro básico pela tabela do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso eu já quero te pedir para, por favor, deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se manter informado sobre o Santos, e também falar desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos e do canal. Então faz isso para me ajudar, como eu sempre deixo, e também deixo sempre o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Faz isso para me ajudar, é de graça, você não paga nada, então faz isso para me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. Mas, enfim, vamos começar a análise pré-jogo, começando, né, falando dessa tabela do Campeonato Brasileiro, porque a situação é a seguinte. Até então, o Santos está na 12ª colocação, com 40 pontos. 11º colocado é o São Paulo, com 41. No caso, São Paulo empatou com o Palmeiras, né? Clássico entre Palmeiras e São Paulo, que foi no Allianz Parque, empatou 0-0. Com isso, o São Paulo somou um pontinho, né? Ficou com 41 pontos. São Paulo estava com 40 pontos, assim como o Santos. No caso, o São Paulo estava atrás do Santos pelo número de vitórias. O São Paulo tem 9 vitórias, o Santos tem 10. Sendo assim, o São Paulo estava atrás do Santos. Só que com esse empate, né, o São Paulo ganha um ponto, né, e fica na frente do Santos, passa o Santos em uma colocação e faz o Santos descer para a 12ª colocação. Se o São Paulo tivesse perdido do Palmeiras, o Santos teria continuado na 11ª. Mas como o jogo empatou, o São Paulo acabou subindo, passando o Santos em uma posição, levando o Santos para a 12ª colocação. Mas, no caso, o Santos tem 40 pontos. 40 pontos. Se o Santos empatar com o Bragantino, no máximo empatar, se o Santos já empatar com o Bragantino, o Santos já sobe de novo para a 11ª colocação. Porque daí, no caso, o Santos vai para 41 também, fica igual ao São Paulo, só que o Santos já tem mais vitórias, já tem um número de vitórias maior. São 10 vitórias do Santos e 9 do São Paulo. Com isso, o Santos fica na frente do São Paulo. Então, se o Santos empatar com o Bragantino hoje, o Santos já sobe para a 11ª colocação de novo. E se ganhar também não muda muita coisa. No caso, se ganhar, o Santos também sobe, no caso, para a 11ª colocação, porque o 10º colocado é o Botafogo, com 43. No caso, o Botafogo tem 12 vitórias, o Santos só tem 10. Então, se o Santos vencer o Bragantino hoje, considerando que o Santos vença o Bragantino, o Santos fica com 43 pontos, né, fica igual ao Botafogo. Mas no caso, o Santos vai ter tido uma vitória a menos, vai continuar com menos vitórias, no caso, uma vitória a menos. O Santos iria para 11 vitórias, no caso, e o Botafogo já tem 12. Sendo assim, o Botafogo ficaria na frente do Santos de qualquer jeito. Então, independente do que acontecer, se o Santos somar ponto, independente de somar ponto para ganhar ou para empatar, se o Santos ganhar ou empatar com o Bragantino hoje, se o Santos terminar o jogo empatado ou ganhando do Bragantino, o Santos vai terminar essa rodada na 11ª colocação. E se o Santos perder do Bragantino, o Santos acaba ficando na 12ª colocação. Deixa eu ver, porque o Bragantino, o próprio Bragantino, que é com quem o Santos vai jogar, tem 38 na 13ª colocação. No caso, uma posição abaixo do Santos. 38 pontos. Se o Bragantino ganhar do Santos, o Bragantino vai para 41. O Bragantino tem 9 vitórias, né? No caso, se o Bragantino ganhar do Santos, vai para 41, o Bragantino fica com 10 vitórias, vai passar o São Paulo, né? Fica igual ao São Paulo no número de pontos, mas aí fica com mais vitórias do que o São Paulo. Daí o Bragantino vai tomar a 11ª colocação do São Paulo. Com isso, o São Paulo desce para a 12ª colocação e o Santos vai para 13º. Então, é isso. No caso,
né? O Goiás tá com 31 jogos também, mas o Goiás tem um jogo a menos. O Goiás tem um jogo a menos. O Goiás ia jogar com o Corinthians nessa rodada agora no sábado, né? Mas o jogo acabou sendo adiado. Mas enfim, então quais são as hipóteses? Se o Santos perder do Bragantino, o Bragantino vai para a 11ª colocação, o São Paulo desce para a 12ª, né? Acaba descendo uma posição, vai para a 12ª, e o Santos desce uma também, vai para 13º. Se o Santos empatar com o Bragantino ou ganhar do Bragantino, o Santos vai para a 11ª colocação. No caso, com a diferença de pontos. Se o Santos empatar, vai para 41. E se ganhar, vai para 43. Mas independente de tudo, fica na 11ª colocação e encerra essa 32ª rodada na 11ª colocação. Com relação a um G8, porque teremos um G8, né? Até o 8º colocado, no caso, vai para pré-Libertadores. A distância do Santos pro 8º colocado, que no caso é o América Mineiro, é de 5 pontos. O América Mineiro é o 8º colocado com 5 pontos, com 45 pontos. 45 pontos, 5 pontos a mais do que o Santos. Então, se o Santos vencer, vai para a 11ª colocação, né? E fica apenas 2 pontos atrás do América Mineiro. Dá para o Santos continuar sonhando, cogitando uma possibilidade de conseguir uma pré-Libertadores. É um pouco complicado, né? Claro que é um pouco complicado porque não depende só do Santos para isso, mas não custa nada sonhar e fazer a sua parte. Então, né, que o Santos possa fazer a sua parte, né, possa vencer para continuar tendo essa hipótese como uma hipótese cogitada, uma hipótese que esteja dentro de cogitação. Enfim, né? Com relação a G6, o sexto colocado é o Atlético Paranaense, com 51, no caso 11 pontos a mais do que o Santos, e o quarto colocado é o Fluminense, com 54, 14 pontos a mais. Enfim, né? E a distância do Santos para a zona de rebaixamento é a seguinte: o Santos está com 40 pontos, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que é o Cuiabá, tem 31. O Cuiabá empatou essa rodada com o Ceará em 1-1, e daí o Cuiabá foi para 31 pontos, no caso 9 pontos a menos do que o Santos. Então o Santos está a 9 pontos de distância para a zona de rebaixamento. É uma distância tranquila, né? Mas se o Santos ganhar, fica mais tranquilo ainda, né? A gente está numa situação tranquila quanto a isso. Mas se a gente fizer a nossa parte, né, fica mais tranquilo ainda e o Santos fica cada vez menos preocupado com esse tipo de situação. Que a gente não precisa se preocupar com isso nesse ano, no Campeonato Brasileiro, né? Não queremos se preocupar agora que o Campeonato Brasileiro já está na reta final, né? Ficar ruim, né? Enfim, então o Santos tem que fazer a sua parte para ficar cada vez mais longe disso e ficar cada vez mais próximo de espantar definitivamente uma hipótese como essa. Né? O Santos não correu esse risco no Campeonato Brasileiro esse ano. Ainda bem, no Campeonato Paulista correu, no Brasileiro não. Né? E não queremos passar a correr agora que o Campeonato Brasileiro já está na reta final. Então, que o Santos faça a sua parte para ficar cada vez mais tranquilo, cada vez menos preocupado quanto uma situação como essa. Né? Se o Santos vencer, né, eu acho que já fica praticamente livre disso aí. Já fica praticamente isento a uma possibilidade como essa, né? Se empatar, né, também de qualquer forma, mas se vencer, melhor ainda, né? E daí o Santos pode ir mirando coisas maiores, né? Mirando uma possibilidade de uma pré-Libertadores, enfim. E aí, se o Santos terminar o Campeonato Brasileiro na situação que tá agora, consegue uma Sul-Americana, pelo menos isso, né? Enfim, vamos ver o que acontece, né? Então, com isso, vamos falar a provável escalação do Santos, que é a seguinte. No caso, o Santos não poderá contar com o Soteldo, né? Não vai poder contar com o Soteldo e com o Maicon, né? Provavelmente, Soteldo, né, só vai voltar a jogar no ano que vem, né? Maicon não vai poder jogar nesse jogo, quem sabe no próximo jogo depois desse que vai ser contra o Corinthians. Vamos ver o que vai acontecer se ele volta a ser relacionado pelo menos ou não. Né? Mas enfim. Então, a provável escalação do Santos hoje para enfrentar o Bragantino é a seguinte: João Paulo, Natan, Luiz Felipe, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Camacho ou Carlos Sanches e Edi Carlos ou Lucas Barbosa, Ângelo,
Lucas Braga e Marcos Leonardo. Então, é esse o provável time do Santos hoje para enfrentar o Bragantino. No caso da minha provável escalação, dentre Camacho e Sanches, eu não sei com qual dos dois eu entraria, mas eu entraria primeiramente com o Santos e deixava o Camacho primeiramente no banco. E entre Ed Carlos e Lucas Barbosa, considerando a última partida do Ed Carlos, né, que é um jogador que veio da base e acabou entrando agora para o time profissional, né, fez pouquíssimas partidas no time profissional do Santos, né? Mas no último jogo contra o Juventude ele fez um bom jogo, ele teve uma atuação figura e ele deu uma assistência para um dos gols contra o Juventude, pro gol do Marcos Leonardo, né? Ele deu uma assistência pro Marcos Leonardo, então eu deixaria ele entrar como titular, né? Acho que não custa isso, né, para ver como ele ia se comportar em campo hoje diante do Bragantino, né? Acho que não custaria nada deixar ele entrar como titular. Mas se não tivesse condição, entraria com o Lucas Barbosa também, tranquilamente. Se não tivesse condição de deixar o Ed Carlos entrar primeiramente como titular. Daí deixava ele entrar depois como reserva, né, para substituir alguém, enfim, né? Eu faria isso, né? Mas eu acho que é um Santos assim considerável na provável escalação e é um Santos que tem condição de vencer, de surpreender o Bragantino fora de casa, né? Que o Santos tem que somar ponto, né? Tem que somar ponto para ficar cada vez mais livre de uma possibilidade de rebaixamento que tanto assombrou a gente no ano passado e a gente não quer isso de novo esse ano. A gente não teve no Campeonato Brasileiro, queremos continuar não tendo, queremos ficar cada vez mais tranquilos quanto a isso, o mais tranquilo possível, né? No caso, ficar tranquilo definitivamente de uma vez por todas o quanto antes, né? Enfim, e poder mirar coisas maiores, né? Quem sabe uma pré-Libertadores, enfim. E considerando, né, que assim, o próximo jogo do Santos depois desse com o Bragantino é contra o Corinthians. É contra o Corinthians na Vila Belmiro. E nesse jogo do Santos contra o Corinthians vai ter voltado da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Né? Corinthians e Flamengo estão na final da Copa do Brasil e o jogo de volta, né? O último jogo da final, o segundo jogo da final, vai ser agora na quarta-feira, nessa quarta-feira agora, no Maracanã. Então, no caso, o Santos vai pegar o Corinthians, vai enfrentar o Corinthians no sábado, quer dizer, vai ser sábado, dia 22 de outubro. Né? O Santos vai enfrentar o Corinthians no sábado, o Corinthians vai estar de ressaca. Né? Não sabemos se vai ser uma ressaca boa ou uma ressaca ruim. Uma ressaca positiva ou negativa. Depende do que vai acontecer se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil ou não. Né? Se ganhar a Copa do Brasil, o Corinthians vai estar numa ressaca positiva e se perder, vai ser uma ressaca negativa. Né? Mas de qualquer forma vai ser um Corinthians que não vai estar assim com tanto fôlego para enfrentar o Santos. Então é uma boa oportunidade para o Santos poder vencer o Corinthians também no próximo jogo na Vila Belmiro, né? Somar ponto contra o Corinthians. E daí depois do Corinthians, o Santos vai enfrentar quem? O Flamengo. O Flamengo que tá na Copa do Brasil contra o Corinthians, né? E o Flamengo, depois disso, né, que o jogo do Santos contra o Flamengo vai ser no dia 25 de outubro. O Flamengo tá na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Vai ser uma final brasileira na Libertadores, que vai ser dia, deixa eu ver aqui no meu tablet, que eu tô com o meu tablet aqui comigo. Deixa eu escrever aqui, final da Libertadores. Vai ser dia 29 de outubro. Então, no caso, vai ser o último jogo do Flamengo, esse jogo do Flamengo contra o Santos, vai ser o último jogo do Flamengo antes da final da Libertadores. E no caso vai ser no Maracanã. Então, muito provavelmente, o Flamengo vai estar poupando muitos jogadores importantes e vai estar com um time reserva, vai estar um time muito desfalcado para poder jogar com o Santos nessa partida. Então, não deixa de ser uma ótima oportunidade para o Santos para enfrentar esse Flamengo para poder somar ponto contra o Flamengo, que o Flamengo muito provavelmente vai estar desfalcado, vai estar poupando jogadores importantes para essa final de Libertadores. Então, é uma boa oportunidade para o Santos poder somar mais pontos e poder mirar coisas cada vez maiores e, quem sabe, já ficar tranquilo, completamente tranquilo, definitivamente tranquilo quanto a essa possibilidade remota, mínima, quase zero de rebaixamento, né? Mas queremos zerar de vez. Então, enfim, né? Que o Santos possa vencer o Bragantino hoje, né? Possa fazer um bom jogo diante do Bragantino e vencer, né? Para ficar cada vez mais tranquilo quanto a isso, cada vez mais perto de ficar
tranquilo em 100%, né? E poder mirar coisas cada vez maiores nesse Campeonato Brasileiro. Quem sabe uma pré-Libertadores, pelo menos. Enfim. Então é isso, gente. Então vamos assistir esse jogo. Esperamos que o resultado seja o melhor possível, que estejamos comemorando uma vitória do Santos diante do Bragantino depois. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.